Capítulo 347 de Black Clover no ar e eu já começo afirmando que o Yami tomou a pílula do demônio e matou o pai sim, vocês vão entender. Gente, que reviravolta incrível que aconteceu aqui com as lembranças da Ishika, né? Também confirmando que é ela quem atacou e matou todo o clã ali, né? Ela fica num estado de choque. A gente também viu o Asta chegando no final para poder salvar ela e isso foi sensacional. Então eu vou explicar tudo porque eu tô afirmando que o Yami, né, o Sukehiro tomou a tal pílula, né, que foi alguns segundos antes da Ishika tomar. Vou falar do indício mais forte até agora de que ele é um portador demoníaco, talvez do Lucifugos ou talvez de outros, mas ele é. Vou falar de como a Ishika massacrou o clã e de como Bleach foi usado como uma grande inspiração nesse capítulo, porque sim, teve a inspiração de Bleach e eu achei sensacional. Fora que é um capítulo muito bem construído e que traz um peso fortíssimo para a narrativa, foi tudo perfeito, vamos lá que eu tô empolgadíssima. Ele começa com o dragão derrotado, uma aparente sensação de vitória ali para os Ryuzen, e aí Ishika destilando todo aquele orgulho de não querer a ajuda do Asta para poder vencer, né, porque ela despreza ele por ser discípulo de quem ela mais odeia, o próprio irmão. Esse orgulho vem da sensação de superioridade de caráter que ela tem em relação ao Suki e da sensação de superioridade que ela sente em relação ao Asta por ser discípulo dele. O clã Yami tem uma questão de orgulho doentio, que na realidade representa que eles são atormentados por várias incertezas e por vergonha também. E aí, para poder digerir esses sentimentos negativos que eles têm ali dentro deles e que são muito enraizados, eles se tornam arrogantes, então a Ishika não está sendo diferente do pai dela, ela só está tendo uma motivação diferente. No caso da Ishika, esse orgulho doentio vem de conflitos internos, de traumas que ela teve na infância, né, de várias coisas que rolaram. A psicologia explica que esse orgulho doentio possui duas linhas de desenvolvimento. Uma em que crianças que foram negligenciadas pelos pais geram uma necessidade de compensação, que é o caso dela, e outra em que a pessoa começa a fazer comparações pequenas que parecem ser ali inofensivas entre as suas vitórias, habilidades, conhecimentos e tal, em relação aos outros, e essa sensação de autorrealização sobe a cabeça e infla o ego de uma forma desproporcional, que é aqui o caso do Yami pai. E é por isso que a Ishika fica completamente cega para as próprias limitações dela e faz com que ela despreze a ajuda do Asta, que é a representação do Suki nesse momento para ela, uma representação negativa. Isso fica ainda mais evidente quando a gente vê pelos pensamentos dela que todos os Ryuzens já usaram ali uma quantidade bem significativa de poder e que isso pode ser um problema na atual circunstância, mas ela prefere correr o risco para tentar vencer e sustentar esse orgulho do que ir lá e conquistar a vitória às custas da ajuda do anão bombado. E por que ela tá tão preocupada com isso se o dragão acabou de ser derrotado? Porque ainda tem os paladinos para ela enfrentar, né? Para eles ali, né? E se por um lado o dragão foi fácil, já tá mais do que provado para ela e para os outros também que os três ali não vão ser. E é exatamente isso que o quadro seguinte mostra, porque mesmo com o dragão tendo as 5 cabeças ali decepadas, ali ele não tá com uma expressão de quem tá surpresa com o que aconteceu, né? Ou de quem ficou em desvantagem ali, com um certo desespero. Na verdade, ela usa o teleporte espacial, que ela agora tem graças ao poder demoníaco, para poder se teletransportar ali pro lado da Ishika, com uma expressão totalmente tranquila, mostrando que ela não tá nem um pouco impressionada com a aparente vitória dos Ryuzen contra o dragão lá, e aí rola uma parada que eu achei muito foda, gente. Ela combina a magia dela com a magia de gelo do Hisu. O que é que eles fazem? Ela cria pontos de teleporte em volta de cada um dos Ryuzen e o Hisu ativa a magia dele, que é uma magia de gelo, né? E que aí vai sair de dentro desses pontos, criando uma espécie de estrela com dezenas de pontas, cada uma numa velocidade tão absurda que se os feiticeiros ali não forem atingidos por um lado, eles vão ser atingidos por outro lado. Se não for pela frente, vai ser por trás. É quase impossível de escapar. Tanto que eles ficam todos debulhados nesse momento. E até por isso que o nome do golpe chama Presas Infinitas do Dragão, porque realmente não tem como escapar. Então, o que rola aqui é a mesma coisa que rolou lá na batalha contra o Lucifero. Lembra que o Nachi e o Yami combinaram as suas magias e aí criaram uma magia nova ali, misturando uma com a outra? Foi isso. A Ishika foi talvez a que sofreu menos danos ali, não que tenha sido pouco, né, porque ela ficou com a cabeça sangrando,
rolando, e ela e a Kezukako foram as únicas que conseguiram ficar de pé depois disso. Os outros 3 ficaram mais espetados ali do que churrasco de gato na porta de estação de trem. E é por isso que o próximo ataque é feito contra as duas, porque são as únicas que estão de pé. A Ishika usa a estrela negra para poder criar a atração, né, para poder puxar o próprio corpo dela instintivamente ali para as outras direções, apesar de não ficar claro aqui se ela está usando isso neste momento, já que os painéis que a gente tem mostrando isso eram todos com closes no rosto dela, então não dá para ver ali ao redor. Mas analisando que ela não está tão debilitada que nem os outros, deve ser bem provável que sim. A Kezukako tem uma velocidade absurda que fez com que ela conseguisse desviar um pouco, que seja, né? E por mais que ela tenha ficado bem machucada, já que ela tá bem ensanguentada, ela ainda sofreu um pouco menos de dano que os outros 3. E aqui também mostra nitidamente que ela tá com as 9 caudas da raposa dela. Então, se tiver ali aquela variação de caudas que eu disse nos outros vídeos, indicando ali variação de poder, ela tá na forma mais poderosa dela. Só que a gente não sabe ainda se isso acontece mesmo ou não, se ela já vem com essa transformação com as 9 caudas. É aí que entra a atuação do Yururu, né, com a magia da besta dele para poder jogar ali o golpe bicho-papão, que é bem autoexplicativo, já que o bicho-papão é a personificação do medo e é o maior protagonista de medo na nossa infância. Na mitologia, inclusive, ele é um mutante que pode assumir qualquer forma e que faz parte do folclore português e brasileiro que chegou aqui através dos europeus, claro, né? E que é uma lenda que recebeu influência da cultura africana, mostrando aí como Tabata é a própria lenda por sempre trazer representações de várias culturas. Gente, que foda! E foi muito legal ver, assim, nem que seja indiretamente um pouquinho do Brasil ali, eu amei. E fazendo a ligação da lenda com o golpe, né, ele se manifesta como um demônio pequenininho, age invadindo a mente de quem é atingido, buscando pelos maiores traumas e medos fixados lá e se transformando visualmente na figura que representa eles. No caso da Kezukako, um sapo gigante, e sabe-se lá o porquê ela tem tanto medo assim desse bicho, a ponto de entrar em pânico ali, desligar o modo assassina sanguinária para se encolher no chão em posição fetal, escondida embaixo das 9 caudas da raposa dela ali. E o pior é que o sapo nem faz nada para ela, ele só fica lá olhando e coachando. Já com a Ishika o negócio é mais complicado, porque não vai acessar só as memórias dela para poder atacar ela psicologicamente, mas vai fazer isso usando uma memória da qual ela teve a amnésia localizada, que eu expliquei em um vídeo, né, que eu falei sobre a morte do clã Yami e tal, no vídeo dos spoilers da semana passada, inclusive, tá? Eu vou deixar aqui em cima para vocês poderem ver depois, porque lá tá bem detalhado, mas resumindo, acontece quando você tem quando rola algo na sua vida que é tão chocante que o seu cérebro apaga essa lembrança como uma forma de autodefesa, né? Ele tira essa memória do seu consciente e você simplesmente vive como se nada daquilo tivesse acontecido. É uma forma que o nosso mecanismo encontra para poder fazer a gente superar coisas que a gente é incapaz de superar. Mas o fato de você não se lembrar do que aconteceu não significa que foi deletado totalmente da sua cabeça. Ainda está lá dentro de alguma forma, você só não lembra, por isso a amnésia localizada. As informações estão registradas lá dentro ainda e você só vai ter acesso, talvez, se alguma outra coisa grave acontecer ou através de terapia, né? Mas aí o seu subconsciente ainda continua tendo acesso a isso. Inclusive, em muitos casos, é essa memória subconsciente que ajuda a moldar vários comportamentos que a gente tem. E no caso da Ishika, é um dos grandes fatores que ajudou a moldar o orgulho doentio que eu falei no começo do vídeo, lembra? Que é o orgulho que vem de sentimentos, incerteza, vergonha e que rola por causa de traumas na infância e tal. Então, e antes de eu continuar, eu vou fazer só um relato pessoal aqui sobre essa questão de como essa amnésia localizada funciona, porque o Tabata usou conhecimento médico psiquiátrico aqui, gente, e psicológico também, tá? Quando eu era criança, eu passei por algumas situações muito terríveis com o meu pai, que eu não vou relatar assim detalhadamente, porque não é o caso, né? Mas me geraram traumas muito absurdos que resultaram em vários transtornos psicológicos, dos quais eu preciso lidar através de tratamento psiquiátrico e psicológico até hoje. Então, há alguns anos atrás, há uns 9 anos atrás mais ou menos, ele fez algo muito parecido com uma das minhas filhas, que na época tinha mais ou menos 8, 9 anos, né? E na época que ela me contou, foi logo que aconteceu, foi
um maior fuzuê. Eu fiquei tão chocada que eu tive um apagão total desse acontecimento. Eu passei anos e anos vivendo sem ter um único resquício de lembrança sobre isso em específico. Agora, no dia 12 de dezembro, esse monstro aí faleceu, né? Ele estava doente, morreu sozinho, sem ninguém para ajudar ele, para cuidar, sofreu bastante no final e afinal de contas ele foi um monstro, não só para mim, mas para muita gente, né? Mas o BO acabou caindo todo nas minhas costas. Eu que tive que lidar com o hospital, com enterros, ocupar a casa que ele morava, que era alugada, me livrar das coisas por aí, com o olhar das pessoas falando, olha lá, a filha que nunca cuidou agora querendo aparecer, pegar as coisas dele, que na verdade ele nem tinha. Então você já deve imaginar como o meu fim de ano foi um inferno, né? E como mexeu com o meu psicológico. Aí entre uma coisa e outra que eu tinha que agilizar e resolver, minha outra filha comentou sobre esse acontecimento e na hora, gente, foi como se realmente o cosmos tivesse explodido, minha mente expandido e do nada foi assim como se uma parte da minha linha do tempo que estava em branco com um buraco no meio entre uma parte e outra ressurgisse e eu me lembrei de tudo, absolutamente de tudo. Na hora que isso aconteceu, né, das lembranças que eu não lembrava voltarem, eu fiquei paralisada, assim, parada mesmo. O choque foi tão grande que eu fiquei olhando pro nada, sem me mexer, né? E quando eu consegui falar de novo, eu falava pequenas frases, assim, sei lá, 4, 5 palavras. Tudo aconteceu muito rápido, durou só alguns segundos, mas foi como esses segundos durassem minutos interminavelmente longos, né? Que durassem uma eternidade e até o meu raciocínio voltar completamente, eu não conseguia falar nem me mexer. Isso porque gerou um estado de choque em mim, o mesmo que havia sido gerado na época que meu cérebro usou essa amnésia localizada como um mecanismo de defesa para eu conseguir superar e seguir em frente. Afinal de contas, como que eu ia continuar cuidando das minhas filhas se eu não superasse isso, né? Eu não ia conseguir fazer o papel de mãe ali, de cuidadora, e se eu não lembrasse, eu superaria. Se eu lembrasse, eu não ia superar. Então a forma como o Tabata retratou isso aqui com a Ishika foi completamente maestral. E claro, tá, gente, desde que rolou tudo isso, desde a morte lá do meu progenitor monstro pra cá, eu tive muitas consultas extras com a minha psicóloga, porque foi muito difícil ter que lidar, né, com pessoas que eu não conhecia, com toda essa coisa aí, a galera que só conhecia ele superficialmente falando de como ele era incrível, não sei o quê, e só eu sabia a verdade por trás de tudo do que eu passei, né, ter que resolver todas as coisas dele, sendo que ele foi tão terrível pra mim. Inclusive, a minha psicóloga é uma fofa, ela sempre esteve ali disponível 24 horas no WhatsApp para me ajudar fora das consultas, né? E agora no final do mês também eu tenho consulta aí nova com o meu psiquiatra, que me acompanha já há bastante tempo, aí vamos ver se vai ter que aumentar a dose de medicação, essas coisas todas. Mas voltando aqui pro mangá, o maior medo consciente da Ishika era obviamente o pai dela, que foi extremamente abusivo com ela, né? Na infância toda dela. E não só abusivo fisicamente com agressões, mas também psicologicamente. E olha, gente, agressão física é algo que traumatiza e traumatiza muito na criança, gente. Já tem vários estudos que comprovam isso. Mas a tortura psicológica é a pior de todas, porque ela deixa um trauma muito mais enraizado, muito mais difícil, inclusive, de você superar. E aqui a Ishika foi vítima do combo, né? Porque ela leva os dois para casa numa só, paga um e leva dois. Só que ela tinha consciência desse trauma, ela tinha consciência assim desse medo, a ponto dela ficar confiante que a manipulação do Yururu lá não ia funcionar. Só que ela não esperava que essa magia ia mexer não só com as lembranças que ela lembrava, mas também com aquelas que a mente consciente dela tinha apagado e armazenado lá no subconsciente, até porque ela nem sabia que elas existiam, né? E é aí que ela sofre o choque de descobrir que, na verdade, foi ela que matou todo o clã Yami e não Mosuke. O que aconteceu foi basicamente o que eu falei nesse outro vídeo, né? O pai estava lá tão transtornado por não estar mais atuando em guerras, porque a alma dele era alimentada pelo ato de cometer assassinatos, essa era a motivação da vida dele, e como todo o clã estava responsável pela guarda da província, ele não tinha mais pelo o que viver, né? E provavelmente isso daí foi a causa do alcoolismo, porque mas ponto já tá mais do que claro que ele era alcoólatra, né? Tudo ele tá sempre enchendo a cara lá com a manguaça dele.
E viver nessas guerras era basicamente o que alimentava a forma do orgulho doentio dele, né, que eu também falei aqui no começo. Tanto que ele mesmo fala em restaurar o orgulho do clã. E não é à toa que ele queria tanto estar no campo da batalha. A cada assassinato que ele cometia, a cada vitória que ele tinha, ele alimentava esse ego inflado dele, né, a autoadoração, a sensação de ser superior. Então ele sempre queria se sentir melhor do que os outros, invencível, e estar ali reduzido à guarda da cidade deixava o ego dele muito ferido. E pessoas com essa característica de ego doentio são capazes de fazer as piores coisas para conseguir o que eles querem. Aqui ele apresenta a pílula da alma Oni, né, que nada mais é do que um doril satânico que traz todo o poder que tiver adormecido ali dentro de quem tomar a pílulazinha e que junto com isso aumenta ali a sede de sangue, né, a loucura da cabeça da pessoa, que é uma característica inclusive do clã deles, tanto que essa é uma receita passada de geração em geração. Ele diz pro Suki tomar, só que como obviamente o Suki tava cagando pra esse lance de clã, de poder, de ser o mais forte, né, e essas coisas todas, obviamente ele vai negar. Na hora que ele vai negar, que ele começa a frase, ele é interrompido, e com uma cena que acontece na página seguinte, fica implícito que o pai dele enfiou aí o doril satânico goela abaixo, e com o fato do Yami pai também dizer pra Ishika que ela também pode tomar, fica essa evidência mais forte ainda, né, de que ele já tinha tomado, porque você não vai dizer para alguém que essa pessoa também pode fazer algo se outra não tiver feito antes, entende? Inclusive eu tava dando uma pesquisada aí na galera que manja dos kanjis, de ler japonês e tal, e na fala do Yami pai para Ishiki existe uma partícula que seria comparável com o nosso também do português e que é usada para mostrar que não foi só uma pessoa que fez a coisa ou que deve fazer a coisa. Então, segura essa informação aí. Logo em seguida, ele dá a tal pílula para Ishika. Não fica claro aqui se ele força ela a tomar, até porque com o tamaninho que ela tinha, segurar e enfiar a pílula lá na boca dela não era nada para ele, que era grandalhão, né? Ou então se ela toma voluntariamente por medo dele fazer alguma coisa contra ela. E, obviamente, achando isso, ela poderia deixar ali ele dar a pílula e pensando até talvez em ficar um pouco mais forte e assim sofrer menos abuso desse pai imbecil. Eu acho que não foi a força que ela tomou, tá? Porque a cena é mostrada como se tivesse uma câmera dentro da boca dela e aí ela estivesse abrindo a boca, sabe? Pra poder tomar. Isso aí vai ficar legal no anime, inclusive, tá? Pra poder tomar de forma voluntária ali o doril demoníaco. O Yami pai tá numa posição em que sugere que ele não tá segurando ela, ou então obrigando ela a tomar ali a força, assim, né, ela fechando a boca e ele enfiando. Mas parece que ele meio que pega ela no susto e também enfia a goela abaixo, meio como que ele fez ali com o Suki. Sabe quando você tá com uma comidinha e você fala pra pessoa, abre a boca, a pessoa meio no susto assim e tal, e você só soca? Desse jeito. E depois que ela tomou, acontece a tragédia toda, que todo mundo já sabe, o clã foi totalmente dizimado, morto cruelmente, as pessoas estão lá implorando pra ela não fazer isso, né, mas elas não conseguiam nem terminar a frase, porque a Chica já ia lá e fatiava a galera, mesmo antes da pessoa tentar pedir, implorar ali, né, por piedade. Foi um extermínio brutal e entre todos os assassinatos ali que rolaram, sobrou só o Suki, que estava encolhido, tremendo, suando, ofegante e juntando esse estado dele com o fato dele ter sido interrompido lá na hora que ele ia negar o doril, eu acho que dá pra gente deduzir mais do que tudo que ele também teve o comprimido enfiado ali goela abaixo no susto, só que, diferente da Ishika, ele conseguiu lutar contra essa sede de sangue, sanguinária, fica até redundante, né, sede de sangue sanguinária, né, mas ele conseguiu superar, mesmo sem ter sido fácil, porque dá pra ver ali o estado dele, né, e além dele sobrou também ali o pai, tava super espantado de ver o poder dela, né, que ele nem imaginava que ela tinha, orgulhoso da linhagem dele ter tanta força, porém com o cu na mão, aparentemente. Como a primeira lembrança que ela já tinha de todos esses anos aí e tal era a dela abrindo os olhos e vendo o Suki ensanguentado, né, com a espada inclusive pingando sangue e o pai deles ali tá caído aos pés dele, então eu acho que a gente já pode concluir que para salvar a Ishika, o Suki acabou matando o pai.
né? Que pode ser que também tenha tomado ali o Doril, vai saber, e aí por isso o Suki não tenha visto outra forma de salvar a irmã a não ser assim, né? Mas a gente vai precisar de detalhes para poder saber sobre isso mais para frente, né? E que provavelmente só vão ser dados através da visão agora do próprio Suki, né? A gente precisa disso, ou do Ryuya, para poder saber. O Ryu, inclusive, segura ela ali no colo e diz que seria muito cruel contar para ela tudo o que aconteceu. Então o Suki acaba assumindo toda a culpa no lugar dela para que ela pudesse ter ali uma vida minimamente normal e feliz, apesar que mesmo assim acho que é um pouco impossível, né? Ele é muito foda como ser humano, gente. Muito foda, não tem nem o que falar. Amo Capitão Yami. Com tudo isso vindo à tona ali nas lembranças dela, acontece o que eu disse. Ela fica em choque, em estado de choque, imóvel, né? Como se tivesse sido paralisado o tempo, enquanto a mente dela recebe uma enxurrada de informações e ela não consegue reagir a isso. E nesse meio tempo, os outros Ryuzen que estavam lá no espeto de gelo se levantam detonados para tentar parar a Lily, mas eis que o que a gente já esperava acontece. O dragão ressurge com as 5 cabeças lá inteirinha. Os 3 Ryuzen ficam lá com aquela cara de que não é possível que isso está acontecendo, enquanto a Ishika tem uma crise existencial e tenta lidar com isso. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo só dessa fala dela, que ela diz que ela só achava que ela era forte, na verdade ela sempre foi fraca, né? Porque isso daqui é uma coisa que eu trato muito semanalmente nas consultas e é uma característica psicológica real que o Tabata implementou muito aqui e que humaniza demais a personagem e que torna esse trauma tão identificável com a realidade que a gente vive, né? E aí, na hora que a figura do pai dela vai dar o golpe final contra ela, que ali é a imagem do bicho-papão personificada no pai, né, que a gente tá vendo ali, o Asta fodástico aparece com a katana do capitão na mão e bloqueia o golpe do Yami pai num painel incrível que nem precisou de uma só palavra, gente, não precisou de diálogo, não precisou de nada, mas foi capaz de capturar todo o momento, todo o impacto desse acontecimento de forma magistral. É aquele ditado, não prometeu nada, mas entregou completamente tudo. O mais interessante desse painel é que a primeira coisa que ela vê quando o Asta chega e salva ela não é o Asta, e sim o Yami. Ela tem a mesma visão que ela teve naquele momento que o pai dela ia bater nela e o Yami protegeu ela com a katana de madeira. Lembra lá no 342, na página 6? Então, só que aqui nesse momento quem chega para salvar ela é o Asta. Por isso, esse painel é tão simbólico e tão forte, porque ele também simboliza uma espécie de redenção dos sentimentos dela pelo irmão, né? Só que através do discípulo dele, que não só salva ela, como também finaliza o capítulo reconhecendo ela como sensei dele e trazendo uma validação tão positiva, tão necessária nesse momento de choque emocional que ela tá passando, que deixou tudo muito perfeito, assim. Foi um capítulo maravilhoso, que terminou de forma espetacular, até me arrepiei aqui, olha só para vocês verem, e que agora vai trazer pra gente na próxima semana, o Asta com o Zeten dominado e provavelmente com mais coisas aí que ele aprendeu, igual aconteceu quando ele e o Lieb ficaram lá para aprender a fusão, lembra? Gente, foi espetacular demais, foi muito foda, tem nem palavras, mas agora tem algumas considerações que a gente precisa fazer, como a do peso que o Suki carrega de a última memória que ele tem da terra natal dele ser essa morte traumática do clã todo e de provavelmente ter precisado matar o pai dele. Provavelmente não, acho que já tá mais do que provado, né, gente? Imagina só o peso que ele não tem carregado ao longo de toda a vida dele, porque essa também foi uma experiência traumática para ele, não só para Ishika. E isso com certeza contribuiu para aquela adolescência toda conturbada que ele passou lá em Clover, e explico porque ele agia do jeito que ele agia, né? Que nem eu expliquei num vídeo mais antigo aqui que eu falo sobre a história dele, que eu vou deixar aqui em cima também para depois vocês assistirem se quiserem entender toda essa ligação que eu tô falando aqui, tá bom? Uma outra coisa é que o Doril aí, né, é chamado Pílula da Alma Oni, que traduzido literalmente é Pílula da Alma do Diabo, e indica pra gente que eles causam um efeito bem equivalente a do Asta quando ele começa a ter ali a alma do Liebes, se é que a gente pode chamar de alma, né? Demônio acho que não tem alma. Ou sei lá, é uma alma demoníaca, sei lá, gente, a essência do Lieb, vamos dizer assim, fluindo ali por todo o corpo dele, né, ele ganhando muito mais poder, mas enlouquecendo.
Lembram? Só que aqui a essência de algum demônio específico pode ter sido usada para a formulação dessa pílula e é por isso que a Charme disse o que ela disse lá quando ela foi curar o Sookie, lá quando ele foi salvo da Clifote, que a essência dele era como a de um demônio. Por isso o coração dele teve tanta ênfase, aquela coisa toda. Mano, explodiu muito a minha cabeça e olha, o Tabata nunca vai saber disso, mas eu te amo de verdade. Obrigado por esse capítulo, gente. Provavelmente essa essência que é colocada na pílula vem do Lucifugos, do poder do Lucifugos. E aí criaria um elo perfeito para fazer a ligação entre o Sookie e o Nat, nessa parte toda de demônios, invocação, morte de clã, de família e tal. Fora que essa bolota aí, que é essa pílula, é muito parecido com aquela bolota da alma substituta usada no corpo do Ichigo quando ele assume lá a forma de Shinigami dele. E que provavelmente sim foi uma inspiração que o Tabata usou aqui em Black Clover, já que ele já citou que Bleach tem uma grande influência sobre ele. E levando tudo isso em consideração, é considerável a gente deduzir que existe uma possibilidade gigantesca, né, da teoria de que o Sookie é esse portador do Lucifugos, ainda que parcialmente ser verdadeira. Isso traz implicações importantíssimas, já que o Lucifugos até agora não apareceu. E ele é um dos demônios com poderes fortíssimos que tem lá no submundo. E por que até agora ele não foi apresentado ali como ser um aliado do Lucifero? Só apareceu nas lembranças do Nat. Por que o André moleque tá lá do lado do Lucifero e não o Lucifugos? Fica o questionamento aí. E é aqui que eu finalizo sem adjetivo para poder dizer o quanto esse capítulo foi incrível, o quanto ele teve um peso emocional e dramático muito intenso para Black Clover, com diálogos muito bem construídos, cenas muito bem encaixadas. Foi um dos melhores que a gente teve nesses mais de 300 episódios, capítulos do mangá até agora, né, com uma obra assim fantástica, gente. Me conta aqui o que é que vocês acharam, as expectativas de vocês. E eu não vejo a hora de chegar a semana que vem. Inclusive, se quiserem dar sugestões aqui nos comentários, eu aceito também, tá bom? Beijos, bom fim de semana, até o próximo vídeo. Tchau!